Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite a todos. Que a paz e o amor do Divino Mestre permaneça entre nós e nossos corações. É com muita alegria que aqui estamos para mais um estudo da noite de hoje, dando continuidade nas atividades da casa, nas palestras, às segundas-feiras, trazendo o tema violência. Vamos entender, à luz da doutrina espírita, a respeito desse tema que está presente nos nossos dias, que está junto a nós a todo momento e que, infelizmente, a gente sabe que a violência ainda é um fruto das nossas imperfeições morais, das nossas fragilidades, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Então, na noite de hoje, vamos trazer o esclarecimento e a reflexão em torno desse tema. E para darmos início, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecemos pela oportunidade da vida, agradecemos por essa casa que nos acolhe, que nos assiste, por essa escola que nos traz o esclarecimento. Obrigado, espiritualidade que se faz presente. Obrigado, Pai de bondade e misericórdia. Obrigado, Mestre Jesus. Permaneça conosco hoje e sempre e que através do estudo desse tema possamos entender à luz da doutrina espírita o que ela nos esclarece e o nosso compromisso enquanto transformadores desse mundo em busca da paz, em busca da união, em busca da felicidade. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Permaneça hoje e sempre conosco. Que assim seja. Então, meus irmãos, para darmos início, é muito importante nós entendermos a nossa condição evolutiva. Nós entendemos a situação na qual nos encontramos no dia de hoje. Para entendermos sobre o tema violência, é fundamental entendermos que, habitando hoje um mundo de provas e expiações, o mal predomina sobre o bem. Então, a violência, como dissemos anteriormente, ainda existe, o mal ainda existe, porque no mundo de provas e expiações, as nossas imperfeições morais, os nossos vícios se fazem presentes. Então a violência é fruto de tudo isso que ainda está presente em cada um de nós. No mundo de provas e expiações, os sofrimentos é uma realidade. Aqui estamos e a todo momento presenciamos esses sofrimentos, muitos deles efeitos dessa própria violência. Fruto também das desigualdades sociais que ainda existem e se fazem presente no nosso dia a dia e que também acarretam e que também é uma causa dessa violência. E é fato, meus irmãos, que aqui encarnados, nesse mundo de provas e expiações, aqui estamos e aqui temos que expiar, justamente para repararmos, para consertarmos aqueles erros do passado. Frutos realmente dessa nossa imperfeição. E ao mesmo tempo, estamos aqui também por passarmos por provações essas que a violência também nos apresenta, essas provas. E o objetivo, com certeza, é fazer com que a nossa evolução aconteça e as qualidades de fato do coração e da inteligência se aflorem cada vez mais na nossa jornada evolutiva. Então, se não evoluímos pelo amor, com certeza essas expiações, essas provas às quais somos colocados, nos levam à dor. E essas dores nos fazem o despertar da consciência para nos tornarmos pessoas melhores.
Então, toda essa violência que aqui vivemos, com certeza é um sentimento contrário à lei de Deus. Deus não nos colocou nesse mundo para sermos pessoas do mal. Se aqui convivemos com essa violência, saibamos que é obra nossa e não de Deus. Porque a obra de Deus é a paz e a nossa felicidade. Com certeza, a violência constitui um desregramento transitório diante das nossas imperfeições morais. E transitório por quê? Se aqui estamos nesse mundo de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece sobre o bem, nós sabemos que isso vai passar por uma fase em que a Terra, assim como nós, também passará por uma evolução, passará por uma transição e se tornará uma morada de espíritos mais evoluídos. Espíritos que estarão com a consciência voltada para o bem, voltada para o amor. Então, ela é transitória justamente por essa questão. Ela não é eterna, vivendo a prática do mal. E aí, meus irmãos, toda essa violência, todo esse mal deixará de existir na Terra porque nós conquistaremos as virtudes necessárias para que tanto nós quanto esse planeta Terra também evolua. E conquistando essas virtudes, ficará muito mais evidente em nós a brandura, a mansuetude, a afabilidade, a moderação e a paciência. E esses sentimentos que nos farão os merecedores de habitarmos esse planeta e reconhecermos, através de tudo isso, a prática e a existência do amor no mundo melhor do que nós vivemos aqui hoje. Então, o planeta Terra, com certeza, passará por essa transição e aqui presente, nós temos a responsabilidade também de transformarmos nós e também transformarmos esse planeta em morada de espíritos mais evoluídos e menos voltados à prática do mal, mais despertados para o bem. E aí, meus irmãos, diariamente a gente se pega, às vezes, fazendo algumas análises, né, avaliando. Às vezes a gente se pega, né, perguntando, né, e questionando que a violência tem aumentado consideravelmente em nossos dias. A gente se depara com vários fatos, com várias notícias que vêm ao nosso encontro. E às vezes a gente fala que o mundo hoje está mais violento do que antigamente. Às vezes a gente se depara dizendo, gente, mas que mundo é esse? Onde nós vamos parar com tanta violência, com tanta maldade, com tanta crueldade? A gente se pega a todo momento perguntando. E achando que essa violência de fato tem aumentado. Mas o que a gente observa, meus irmãos, o que aumentou de verdade foi a facilidade dos meios de comunicação. Então, hoje, a comunicação está muito mais presente em nossa vida. A informação ela está cada vez mais rápida. Nós estamos hoje num mundo globalizado, onde estamos conectados, principalmente pela internet, e que nos proporciona obtermos as informações dos diferentes lugares. E aí nos fazem também saber da notícia no momento em que ela está acontecendo. E aí é que nos passa essa mensagem que às vezes nos leva a acreditar que hoje o mundo está mais violento do que antes. Na verdade, o nosso acesso à informação que hoje é muito maior. Então, nesse mundo globalizado, totalmente conectado, nós sabemos de tudo o que acontece a todo momento em qualquer lugar. E às vezes, meus irmãos, essa mídia que nos traz toda essa informação, principalmente dos casos de violência, ela aproveita e tem um certo prazer de divulgar tudo isso, por quê?
nós damos muita atenção aos fatos violentos. E aí, ou seja, a gente se apega muito a essas questões da violência, nos prende muito a nossa atenção, e a mídia, diante dessa situação, ela traz isso para nós de uma forma cada vez mais intensa. E aí nos apavoram sempre, que nos mostram, né, e fazem desses fatos violentos como se somente isso acontecesse no mundo. É claro que a mídia tem um papel muito importante em trazer informação, em divulgar as notícias, mas nós temos que tomar muito cuidado e passarmos pelo crivo da razão, realmente usarmos de muito filtro, vamos dizer assim, para observarmos o quanto estamos dando mais importância ao mal do que ao bem em nossas vidas. Seria uma utopia dizermos, para ignorarmos tudo isso, não olharmos para isso mais, isso não quer dizer. Nós temos que realmente sabermos da realidade que acontece no mundo, precisamos. Mas tomarmos muito cuidado para que essas questões da violência também não nos contaminem e nos tire o foco das coisas boas que a vida tem a nos mostrar. Então, a mídia, com o seu papel de trazer a informação, ela realmente vai usar daquilo que realmente prende a nossa atenção. Então, cabe a cada um de nós refletirmos e sabermos o quanto nós estamos realmente apegados a somente notícias ruins e violentas do nosso dia a dia. Infelizmente, tem pessoas que conectam desde a primeira hora do dia a documentários, a noticiários que só trazem violência. E, infelizmente, isso vai fazendo com que as pessoas, ao invés de perceberem o lado bom da vida, começam a olhar somente para o lado ruim. E isso é ruim para nós também, porque tira o nosso foco daquilo que realmente a gente precisa buscar, que são as coisas verdadeiras do bem e as coisas verdadeiras para o amor. Então, tomemos muito cuidado, meus irmãos. E também deixemos de lado essa questão de acharmos que tudo está ruim, que o mundo é só violência, que o mundo é só o mal. Não é, meus irmãos. O mundo tem o bem, porém o bem é silencioso. Por muitas vezes, para nós encontrarmos a prática do bem, quando ela é verdadeiramente praticada, ela é muito silenciosa, mas a gente sabe que ela acontece. Ela não faz propaganda, a prática do bem. Então é por isso que a gente não vê com muita frequência essas questões no dia a dia. E aí, por muitas vezes, vendo tudo isso acontecer, prendendo a nossa atenção no dia a dia, faz-nos pensar que houve um retrocesso no processo evolutivo do espírito. Às vezes a gente olha e fala, gente, só tem coisa ruim no mundo, só tem gente ruim no mundo. Mas nós sabemos, meus irmãos, que o espírito não retroage na sua caminhada em direção ao progresso. Então, por mais que a gente observe essas questões, por mais que elas são cada vez mais presentes no nosso dia a dia, muito mais divulgadas, tenhamos a certeza de que não existe um retrocesso, e sim um progresso. Então, esse acesso à informação pode até nos levar a pensar isso e achar que o mundo está somente habitando pessoas do mal. Mas contrário. Tem muito mais pessoas também do bem praticando o bem. Tenhamos a certeza disso. E é fato, meus irmãos, que a Terra, ela passa por um período de transição. Já vivemos em mundos primitivos, hoje habitamos um mundo de expiação e provas, que é a Terra, mas a gente sabe que a Terra, ela está também em transição. Não nos compete aqui estabelecermos períodos, datas, porque realmente não nos é permitido sabermos. E a nossa cronologia, muitas vezes, é muito diferente da cronologia apresentada pelo mundo espiritual. Nós sabemos que essa Terra vai evoluir, como nós também iremos evoluir. E nessa fase de transição
onde o planeta Terra será habitado por espíritos melhores, espíritos voltados para o bem, ela se torna, dentro da escala evolutiva, um planeta de regeneração. Aqui habitará esses espíritos mais evoluídos. E é fato que nesse período de transição, a misericórdia divina, a bondade do Pai, permitem que aqui reencarnem espíritos ainda endurecidos, ainda voltados para o mal, ainda dominados por instintos, com oportunidades de realmente voltarem a esse plano como mais uma oportunidade realmente de buscar o seu progresso. Mas a gente sabe que essas oportunidades são dadas, que esses espíritos aqui habitam, ainda voltados para a prática da violência, mas a gente sabe que isso é uma fase transitória a qual nós estamos vivendo. Então, essa oportunidade da reencarnação, esses espíritos que aqui ainda habitam, recebem do Pai essa misericórdia e essa nova oportunidade para realmente aqui estarem e aqui buscarem realmente o seu progresso. E aí esses espíritos ainda endurecidos do mal não têm uma noção razoável do bem e do mal. Por muitas vezes, eles agem pelo instinto e também com a ausência de um senso moral. Então, essas oportunidades são dadas nessa fase de transição, como dissemos que não sabemos por quanto tempo ela ainda vai ocorrer, até se tornarmos um planeta de regeneração. Esses espíritos aqui habitados, ainda endurecidos pelo mal, recebem essa oportunidade pela misericórdia divina. E aí, meus irmãos, é importante a gente buscar as causas dessa violência latente no nosso dia a dia. A gente sabe que, dentre as principais causas, está o afastamento de Deus, a falta da religião, mas a gente sabe que a religião muito mais no sentido da nossa ligação com Deus. Às vezes as religiões não estão trazendo isso, e sim voltadas para seus dogmas, voltadas por muitas vezes por filosofias materialistas, como a gente vê aqui, e nos afasta de Deus e nos trazem aqui, às vezes, muito mais uma prática voltada para uma realidade que não aquela esperada por Deus para cada um de nós. A própria separação da ciência e da religião, ignorarmos a ciência, ignorarmos por muitas vezes esse elo que deve existir entre ciência e religião, isso também é uma das causas, e também a educação equivocada. Será que de fato estamos sendo educados moralmente conforme aquilo que o Cristo deixou como principal legado para cada um de nós? Que é realmente uma educação voltada para o amor? E resumindo tudo, meus irmãos, a principal causa é essa falta de espiritualização do homem. Buscamos por muitas vezes a solução imediata dos nossos problemas aqui vividos, buscamos por muitas vezes a filosofia do ter ao invés do ser, buscamos o nosso progresso material, esquecemos do nosso progresso moral, deixamos de lado essa ligação com Deus. Deixamos de lado a nossa ligação uns com os outros, olhando somente para dentro de nós, deixando ainda mais arraigado o nosso egoísmo. Então, meus irmãos, tudo isso que nós estamos falando aqui geram efeitos muito desagradáveis na nossa sociedade. E a gente sabe que esses efeitos estão relacionados à miséria, à crueldade, ao egoísmo, conforme dissemos agora há pouco, às injustiças
que ainda temos, os fanatismos. Nos colocamos diante de determinadas causas de forma extremamente fanática, de forma extremamente cegas, defendendo aquilo que por muitas vezes não tem valor sequer para nós, não tem valor sequer para Deus. A própria desagregação familiar, por muitas vezes, a gente vê, por muitas vezes, se a sociedade vive uma crise, se vive uma violência, essa violência às vezes está presente, inclusive, dentro das nossas famílias. Os ódios, a própria corrupção. Então, tudo isso são efeitos que, principalmente esse nosso afastamento de Deus, essa nossa falta de espiritualização traz como consequências no nosso dia a dia. Então, as religiões, ela tem um papel muito importante nas nossas vidas, no sentido de nos ligar a Deus, de nos conduzir ao caminho do bem. E aí, quando nós aqui inseridos na doutrina espírita, uma das coisas que nós mais aprendemos dentro dessa doutrina é o combate ao nosso egoísmo e ao nosso orgulho. O nosso aperfeiçoamento moral, que é o principal objetivo dessa doutrina, nos ensina que combatermos esse egoísmo e esse orgulho vai nos deixarmos mais próximos de Deus, vai nos deixarmos mais próximos dos nossos irmãos. E quando estamos com esse egoísmo e com esse orgulho presente em nossas vidas, arraigado em nossas ações, nas nossas práticas, nós sabemos que nós ignoramos o código de conduta deixado por Jesus. Código de conduta é esse que é o quê? A própria lei do amor. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O principal ensinamento. Esquecemos por muitas vezes que somos espíritos imortais e que viemos de Deus destinados à perfeição e à felicidade. Aqui, habitando esse mundo ainda, onde o mal prevalece sobre o bem, aqui é essa oportunidade que recebemos do Pai, nos compete realmente entendermos como espíritos imortais, estamos aqui num processo de aprendizado, num processo de evolução. E que viemos de outras existências pretéritas e estamos aqui para promovermos o nosso ajuste daqueles equívocos que cometemos lá no passado. Seja de outras encarnações, ou seja dessa própria encarnação. Então, meus irmãos, combatermos a violência é começarmos a praticarmos o exercício por cada um de nós, combatendo esse egoísmo e esse orgulho que nos afasta principalmente de Deus. E nos afastando de Deus, nos afastamos também uns dos outros. E aí nós recorremos ao Livro dos Espíritos, na questão 919, o qual questionamos qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Então, indagamos aos espíritos e recebemos uma mensagem muito clara e objetiva. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse grande sábio foi Sócrates. Então, meus irmãos, só existe uma forma de realmente resistirmos a essa atração do mal. E começa dentro de cada um de nós. Como dissemos agora há pouco, combatendo principalmente o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que nos leva a essa prática do mal. Então, é avaliarmos constantemente as nossas ações, passarmos pelo crivo da razão, passarmos pelo crivo da ética, colocarmos sempre o questionamento de tudo aquilo que nós fazemos. E uma das principais formas de nos conhecermos
de sabermos como reagimos diante de cada situação no dia a dia, é convivendo com nossos semelhantes. Então, o fato de estarmos vivendo numa sociedade, fazendo parte de um grupo social, estarmos aqui reunidos numa casa espírita, estarmos reunidos numa empresa, estarmos reunidos numa família, tem um propósito. Tem um propósito que é o quê? Diante das constantes situações às quais nos deparamos no dia a dia, nesse convívio social, é que ali nós avaliamos como nós reagimos diante aos nossos sentimentos, os quais essas situações nos colocam. Então, ou seja, como que nós nos deparamos diante as provas, principalmente as quais são colocadas nesse convívio social. Um exemplo muito prático e fácil para nós ilustrarmos aqui é a nossa conduta no trânsito, por exemplo. Por tantas vezes, nós observamos a violência existente no trânsito. O trânsito também é uma oportunidade que temos ali de um convívio social, de estarmos junto aos nossos semelhantes. E por muitas vezes agimos de forma bárbara, por muitas vezes de forma agressiva, violenta. Diante um equívoco, diante ali qualquer situação que algum irmão cometa de forma errônea, por muitas vezes nos agredimos verbalmente, nos agredimos fisicamente. Então o trânsito é um exercício muito prático aqui para nós colocarmos como teste realmente de como nós estamos nos comportando diante dos sentimentos que nos afloram no dia a dia. Então, esse convívio social, essa oportunidade que aqui estamos de convivermos uns com os outros, tem um objetivo muito claro, de nos auxiliar nesse processo de evolução. E aí, meus irmãos, como sabermos, né? Será que estou evoluindo? Não estou evoluindo? Como é que eu estou realmente me comportando? E aí, partindo aí para essa análise do conhece-te a ti mesmo, a gente começa realmente a ser mais crítico e realmente avaliarmos as nossas condutas. Então, o sinal de que estamos, de fato, evoluindo é quando nós estamos empreendendo esforços para transformarmos esses sentimentos, né, melhores, se tornando pessoas melhores. Citamos agora há pouco o caso do trânsito. Saber que estamos evoluindo é imaginarmos como nos comportávamos até um tempo atrás, diante de determinadas situações no trânsito, e como nos comportamos hoje. Será que aquela pessoa que era agressiva, com qualquer deslize de qualquer irmão ali no trânsito, eu debatia, ali eu xingava, ali eu agredia verbalmente? E hoje? Como que eu me deparo diante dessas situações? Eu sou uma pessoa mais equilibrada? Eu sou uma pessoa ali mais resignada diante dessas situações que acontecem? Ou eu ainda sou aquela pessoa agressiva, raivosa, aquela pessoa que realmente, quando está ali no trânsito, a impaciência se faz presente ali a todo momento? Então, sabermos se estamos evoluindo, meus irmãos, é passarmos por essa autoavaliação e comparar as nossas práticas passadas com as nossas práticas presentes. Se nos desprendemos de muitos dessas práticas ruins, é sinal de que estamos evoluindo. Bom, e aí, meus irmãos, o mundo seria um lugar muito melhor para se viver, né? Se realmente a gente perguntasse com mais frequência, cada um de nós, nesse exame de consciência, nessa avaliação e nesse conhecimento de nós mesmos, se a gente passasse a se perguntar mais diante das situações, e se fosse comigo? Então, toda situação a qual eu me deparo, se eu perguntasse, né, e se fosse comigo, como que eu gostaria que as pessoas reagissem? E aí, acima de tudo, para a gente realmente saber como deveríamos reagir,
é fazermos uma outra pergunta. O que Jesus faria? Então, diante dos nossos atos violentos, diante a violência praticada por nossos irmãos, por mais que eu não pratique a violência, mas como eu reagiria e como Jesus reagiria? Então, essas perguntas, meus irmãos, quando eu pergunto se fosse comigo, eu passo a me colocar a todo momento no lugar do meu irmão. Eu coloco a empatia em evidência na minha vida. E fazer a pergunta que Jesus faria seria realmente fazermos aquilo que nos leva para o caminho do bem. Então, às vezes, eu combater a violência com violência não é o que Jesus faria. Não é o que Jesus nos recomenda com amar ao próximo. E aí o Espiritismo, ele é um dos grandes antídotos para a violência, por quê? O Espiritismo, aqui inseridos e conhecendo o Espiritismo no seu propósito, ele nos apresenta a oportunidade de modificarmos interiormente, se quisermos ser mais felizes. Então, estarmos aqui, dentro de uma casa espírita, vivermos o Espiritismo, é realmente entendermos que nós temos uma doutrina que nos esclarece, uma doutrina que nos direciona para o bem. Porém, a transformação compete a cada um de nós. Ela nos dá o caminho, ela nos direciona para aquele caminho que realmente é o que Jesus, na sua moral, nos apresentou aqui durante o período que esteve em nosso meio. E a doutrina espírita, como a sua terceira revelação, vem justamente reforçar esse ensinamento de Jesus no momento em que estamos mais preparados para entendermos de fato o que é o bem e o que é o amor. E aí, meus irmãos, sermos verdadeiramente espíritas, sermos realmente essas pessoas voltadas para a transformação, tanto individual como também coletiva, é trabalharmos por essa transformação moral e, acima de tudo, domarmos as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Então, é passarmos em exercício constante da avaliação dos nossos atos. E a todo momento fazendo essa pergunta. E o que Jesus faria? Seguindo por esse caminho, meus irmãos, com certeza nós estamos trilhando o caminho do bem e o caminho da nossa evolução. E combatendo, acima de tudo, essa violência. Então, como verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos, é estarmos diante de uma doutrina que é essencialmente educativa. Ela tem um propósito de educação e de libertação, como oportunidade de nos apresentar o reino de Deus, de justiça, de amor e paz. A doutrina espírita tem por esse objetivo. Estarmos aqui e dizermos que somos espíritas é realmente reconhecermos essa nossa obrigação, tomarmos a consciência dessa necessidade da nossa educação moral. E aí, meus irmãos, às vezes focamos muito numa educação acadêmica, buscamos, o nosso progresso intelectual totalmente positivo. Mas entendemos que o progresso moral também é o nosso caminho. A nossa inteligência, a nossa educação intelectual, ela caminha paralela à nossa educação moral. E buscar a nossa transformação enquanto homens velhos em homens novos. E aí formando, por consequência, também uma sociedade mais justa. Então, queremos combater a violência é começar a transformação por cada um de nós. E levarmos essa transformação através dos exemplos, através do meu compromisso para com o próximo, para que eu também transforme essa sociedade e torne-a principalmente mais justa. Esse é o caminho para realmente evoluirmos e evoluirmos também em sociedade. E aí lá
no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, lá no item 5, o Espírito da Verdade em Paris, em 1860, deixa para nós uma mensagem fantástica, que nos recomendam que, enquanto espírita, amai-vos. Dizendo que esse é o primeiro ensinamento, o amor. E também instruirmos, este sendo o segundo ensinamento. E que também no cristianismo encontram-se todas as verdades. E são de origem humana os erros que nelas se enraizaram. Infelizmente, nós observamos uma deturpação, um desvio dos ensinamentos do Cristo, por muitas vezes dominados por questões de interesse humano. Mudaram por muitas vezes esse propósito buscando o interesse pessoal. E aí, o Espírito da Verdade conclui dizendo: eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Que vozes são estas? Os Espíritos. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Portanto, meus irmãos, só existe um caminho para combatermos o mal, para combatermos a violência. E esse caminho é Jesus. Esse caminho é vivermos na prática aquilo que ele mais nos ensinou, que é o amor. E aí, meus irmãos, o Espiritismo fecha uma tríade muito importante e relevante na nossa vida. Nos coloca uma transformação de forma muito prática, por quê? Nos traz um conhecimento doutrinário pautado numa fé raciocinada. Nos leva para a vivência do amor como caminho para o aprimoramento moral. E também nos transforma socialmente voltados para o trabalho do bem. Então, vivermos o Espiritismo é trabalharmos sobre esses três aspectos. Vivermos o cristianismo é buscarmos esses três aspectos. É por isso que o cristianismo, o Espiritismo, é o cristianismo redivivo. E aí, meus irmãos, por tudo isso que já falamos a todo momento aqui, durante o desenvolvimento do nosso estudo, é muito importante deixarmos aqui muito claro que espiritismo, cristianismo, não combina com armas, não combina com pena de morte, não combina com violência e não combina com discurso de ódio. Usarmos do cristianismo, usarmos do espiritismo para defendermos esse tipo de questão, nós estamos totalmente desviados de Deus. Estamos totalmente desviados do propósito do amor. Estamos totalmente desviados do propósito do bem. Por quê? Se assim agimos ou se assim concordamos, nós estamos bem distantes dos postulados de Kardec e dos ensinamentos de Jesus. Então, nos depararmos com os irmãos, ainda usando o nome de Deus, usando o nome de Cristo, para disseminar tudo isso, nos compete elevarmos os nossos pensamentos em prece e pedimos a Deus para que encaminhe esses irmãos que ainda estão nesse caminho e que ainda utilizam desse tipo de prática, usando o nome de Deus, usando o nome de Cristo, para pregar esse discurso de ódio, esse discurso de violência. E, infelizmente, isso não é o nosso propósito enquanto verdadeiros cristãos. E aí nós vamos lá no Evangelho de João, que diz o seguinte: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso.
Então nós temos muitos mentirosos e ainda somos muito mentirosos. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Portanto, meus irmãos, façamos uma reflexão. Passemos aqui por uma análise profunda das nossas práticas, de tudo aquilo que nós estamos levando no dia a dia enquanto pessoas, como nós conduzimos as nossas ações e como está o nosso relacionamento em sociedade. Se realmente estamos voltados para esse discurso de ódio, estamos voltados para essa violência e dissemos cristãos, nós somos muito mentirosos. E aí, meus irmãos, Santo Agostinho, numa frase muito sábia, nos diz o seguinte: se o bem vem de Deus, o mal se origina da ausência do bem. Então o mal não existe. Na verdade, o mal é uma ausência do bem. E só pode ser atribuído ao homem. Então o mal não é uma prática de Deus. O mal é uma prática do homem. Por quê? Por conduzir erroneamente as próprias vontades. Então, ou seja, diante do nosso egoísmo, diante do nosso orgulho, diante da nossa vaidade, o nosso interesse pessoal acima de tudo, colocamos as nossas vontades acima de tudo do que as vontades do Pai. Colocamos nós à frente, no centro das questões e não pensamos no próximo. E aí partimos para o mal, partimos para a violência, simplesmente para defender os nossos interesses pessoais. E aí nós sabemos, meus irmãos, que a mudança para um mundo melhor, para uma sociedade mais justa, para uma sociedade voltada para o bem, ela vai começar dentro de cada um de nós. Mahatma Gandhi, um exemplo de um pacificador, deixou um legado muito importante para nós na história. Nos disse uma frase também muito sábia, que nós temos de nos tornar a mudança que nós queremos ver no mundo. Então, tornarmos um mundo de paz, tornarmos um mundo do bem, um mundo de união, de amor, começa dentro de cada um. E uma outra frase também muito sábia nos diz que o amor é a força mais abstrata e também a mais potente que há no mundo. Então não existe outra forma de combatermos a violência senão pelo amor. Que esse amor comece dentro de cada um de nós. É muito importante que esse amor esteja dentro de nós e que a gente consiga, através desse amor, contaminar também as outras pessoas com as nossas ações. Então só existe um caminho para combatermos a violência, só existe um caminho para tornarmos pessoas melhores e um caminho para tornarmos a sociedade também ainda melhor. Esse caminho é o amor. E é claro que esse amor, ele não agride. Então dizer que amamos, mas agredimos, isso não é amor. E o amor ao próximo também não conhece fronteiras ideológicas ou religiosas. Então dizermos que amamos, mas que ainda temos essas fronteiras religiosas e ideológicas, com certeza nós não amamos. Dizer que eu amo aquele que pertence à minha religião. Eu amo aquele que está mais próximo de mim. Dizer que eu amo aquele que tem a mesma ideologia que eu, não é amor. Pode ser até uma admiração, mas não é amor verdadeiro. E aí, meus irmãos, nós sabemos que o Espiritismo também nos traz claramente esse caminho para o amor. Esse caminho para o amor que é através da caridade. Por quê? A tradução muito simples da caridade é o amor em ação. Então, colocarmos a caridade como uma prática diária em nossas vidas é realmente o caminho
do amor. É colocarmos ali esse amor que por muitas vezes nós colocamos no discurso, mas não colocamos na prática. Então, colocarmos o amor em prática, a caridade é o grande caminho. Por quê? Através da caridade, ela nos proporciona ali, além de ser uma ferramenta da nossa transformação, ela nos proporciona a convivência com o próximo, viver junto ao próximo, sentir ali a oportunidade que eu tenho de ajudar e transformar também o meu próximo. Não somente no sentido material, mas também no sentido moral, no sentido de realmente resgatar aqueles irmãos que ainda não despertaram suas consciências para o amor, levarmos esses irmãos para o caminho do amor, da verdade. Levarmos esses irmãos para o caminho do bem. Então, se já temos essa consciência, se somos realmente verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos, nós temos esse compromisso. Nós temos essa obrigação. Porque em nós já despertou essa consciência. Que sejamos de fato esse instrumento de amor, esse instrumento de paz, e consigamos, por pequenas ações, transformarmos o nosso mundo, transformarmos a nossa humanidade e, acima de tudo, transformarmos a nós mesmos. E é muito oportuno, meus irmãos, nós encerrarmos esse estudo da noite, agradecidos por essa oportunidade, fazendo a oração da paz. Como Francisco de Assis trouxe para nós essa bela oração, essa bela mensagem. Que ao avaliarmos todo o conteúdo dessa oração, a gente identifica que todo o caminho para o combate à violência, o combate ao mal, está contido de forma muito simples e de forma muito harmoniosa. Então, meus irmãos, agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo a casa, a espiritualidade que esteve conosco, agradecendo a cada um dos irmãos que esteve também conectados, nós encerramos o estudo, nós encerramos essa palestra, agradecendo ao Pai de bondade e misericórdia, ao Cristo, que nos trouxe todo o ensinamento, nos trouxe todo o código de conduta e nos direcionou para o caminho do amor. Encerramos essa noite com a oração da paz. Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. É morrendo que se vive para a vida eterna. Portanto, meus irmãos, aqui consolida todo o ensinamento e todo o propósito do estudo da noite de hoje. Que sejamos, de fato, instrumentos da paz, instrumentos do amor. Que a paz seja a guardiã dos teus pensamentos. Uma boa noite a todos, um abraço e que Jesus permaneça em vossos corações. Que assim seja.